Fala galera, beleza? Começando mais um vídeo aqui no canal Abel Invest. Hoje dia 21 de setembro de 2023, rapaziada, notícias chegando aí. O Copom, pessoal, decide a redução, mais uma vez, o corte na nossa taxa básica de juros, que é a taxa Selic, e ela cai mais uma vez, pessoal. É a segunda queda, ela cai de 13,25% para 12,75% ao ano. O que significa isso, pessoal? Que você que tem aquele seu investimentozinho lá na renda fixa vai receber um juros menor. E no vídeo de hoje, galera, eu vou mostrar para vocês aqui, vamos destrinchar qual o lado bom e o lado ruim nessa queda da taxa de juros, né? A gente vai ver o que tem de positivo, o que tem de negativo, pra gente que é investidor. Por que diante desse cenário, a renda variável começa a aumentar quando a gente diz, galera, hora de comprar renda variável, é com a Selic alta, né? Por que isso acontece? E claro, pessoal, principalmente, o que vai acontecer com nossos fundos imobiliários? Principalmente os FIIs de papel que a gente tem na carteira. O que eles vão sentir com essa queda da Selic? Vou mostrar para vocês por dentro, lá dentro do relatório. Então aquele vídeo que a gente vai começar a entender, né, o porquê que a gente monta a nossa carteira e o que influencia na nossa carteira nesse sobe e desce da taxa de juros. Então, como a gente viu no começo do vídeo, mais uma vez a taxa Selic diminui, né? A gente vê agora 12,75%. E eu tenho dito isso aqui, pessoal, desde quando a taxa Selic estava lá no alto, 13,75%. Onde vinha muitos comentários, pessoas começando a investir agora. Ah, mas que maluquice, comprar renda variável, podendo ter lá, né, uma renda fixa, pagando 13,75%. E a gente que já investe há algum tempo falando, pessoal, isso é temporário, cara. Infelizmente, a taxa Selic ela não fica assim para sempre, quem dera. E claro que naquela situação, fica muito difícil você na renda variável bater de frente com uma taxa Selic ali, uma renda fixa pagando 13,75%. É complicado bater de frente, mas a tendência natural é que a Selic diminua, e é o que está acontecendo agora. Bom, rapaziada, é como eu disse no início do vídeo, tem o lado bom e o lado ruim desse cenário, né? Qual que é o lado bom quando a taxa Selic diminui? Rapaziada, principalmente, o nosso cenário econômico, cara, começa a melhorar. A Selic, taxa Selic vai diminuindo, a inflação diminui, o preço das coisas, né, que você compra no seu dia a dia também diminui. Os juros para você comprar uma casa, né? Imagine comprar uma casa com uma taxa Selic a 13,75%. Uma casa financiada, né? Quando a taxa Selic diminui, ajuda muito para você que quer financiar, quer pegar um empréstimo, né? Tem gente que gosta de pegar empréstimo. Eu me livrei disso, espero que você se livre disso também. Mas quem precisa, às vezes, pegar um empréstimo, tudo isso influencia com a taxa Selic, tá? Até mesmo as inadimplências, pessoal. Tanto a inadimplência da pessoa física e a inadimplência de quem tem também cotas de fundos imobiliários. Quando a gente vê, por exemplo, um fundo imobiliário que está tendo muita inadimplência, ele está indexado ali ao CDI, né? O CDI está ali por 13,75%, fica muito difícil para o empresário honrar aquela dívida. E é onde o cara não paga às vezes, tem inadimplência, simplesmente fica tudo mais complicado com a taxa Selic alta. Então o lado bom disso é que esse cenário econômico começa a melhorar para a gente. Já o lado ruim da queda da taxa Selic, tem um lado ruim, Abel? Também tem. Para quem? Para os investidores da renda fixa. Quem não gosta de se expor na renda variável, tem ali seu investimento no CDB, na própria Selic, né? Ou nas caixinhas, né, dos bancos digitais. Pô, cara, começa agora a sentir a queda ali nos seus juros. Afinal de contas, quem compra um CDB com 100% do CDI, o CDI é nada mais do que a Selic, né? Então quem comprou o CDB ali, pô, ganhando 100% do CDI, estava ganhando 13,65% há um tempo atrás ali de juros. Com a queda da Selic, esse 100% do CDI vai diminuindo. O CDI é um pouquinho abaixo ali da Selic, então vai estar recebendo agora 12,65% de juros. Então, para esse tipo de investidor que gosta da renda fixa, é um cenário ruim, né? Ele acaba diminuindo os seus ganhos e faz o quê? Ele se frustrar. Para quem não sabe, pessoal, a taxa Selic já bateu 2% ao ano. Imagine para o investidor da renda fixa, né, que saiu lá dos 13%, 14%, depois foi para 2% ao ano. O cara realmente ficou muito frustrado. E esse acaba sendo o lado ruim para a queda da taxa Selic, quem gosta de investir 100% na renda fixa. Coladinho com isso, pessoal, por que a renda variável acaba aumentando, né? A gente começa a ver a renda variável, as ações, fundos imobiliários,
subindo quando a taxa Selic cai. Por que isso acontece, pessoal? Porque simplesmente, como eu falei agora, aquele investidor que tem seu dinheiro lá na renda fixa, né? Ele comprou, por exemplo, 100% CDB aí de algum banco, ou tá lá na Selic, e ele começa a ver o seu rendimento diminuindo, ele começa agora a olhar para a renda variável com outros olhos. Fala, caramba, eu vou ganhar dividendo e ainda a valorização da cota, ou a valorização da ação. Então o que acontece é aquele efeito manada. A galera começa a sair da renda fixa, começa a vender sua posição na renda fixa ali, e começa a entrar para a renda variável. Começa a comprar ações, começa a comprar fundos imobiliários. Naturalmente, o que acontece? Oferta e demanda, galera. Tá comprando muita ação, muito fundo imobiliário, a cota vai valorizando. Então é a hora que você começa a ver a renda variável crescer novamente. Porque a gente vê a Selic a 12%, ainda tá até bom, tá ok. Mas a tendência é que isso diminua ainda mais, que ela possa bater lá seus 9, 8% no futuro. Então, pessoal, quando você olhar para um fundo imobiliário pagando 10%, 9, 8%, começa a ser atrativo. A ação começa a valorizar. Então aquele efeito manada passa a comprar renda variável e aquele negócio. Tem mais compra do que venda, tem mais gente entrando do que gente vendendo, a tendência é que vai aumentando ali. Então quem está comprando na baixa agora, renda variável, lá atrás, com a Selic a 3,75, vai ver a carteira valorizando com essa baixa da Selic. Esse é o movimento natural da Bolsa de Valores. Beleza, Abel, show de bola. A gente vai ver agora a valorização da renda variável. Na verdade, a gente já está vendo, né? A gente vê o crescimento dos fundos imobiliários, já vê o crescimento ali das ações, mas aí tem uma questão. Que questão é essa? O que acontece com meus fundos imobiliários? Afinal de contas, principalmente os fundos de papel. Afinal de contas, tem muito fundo de papel que está indexado ao CDI, não é isso? Tem fundo de papel que é indexado ao CDI. O que seria isso, pessoal? Indexado ao CDI. Quando um fundo imobiliário de papel, ele empresta dinheiro para uma empresa, ele compra um CRI, ele compra um CRI, ele está emprestando dinheiro para uma empresa, o que ele recebe de juros? Porque com uma taxa de aquisição fixa, tá? Mais o indexador. O que seria isso, Abel? Eu vou emprestar o dinheiro para uma empresa, sou um fundo imobiliário, e vou receber 100% do CDI, o CDI, né, que hoje é 12,65, um pouquinho abaixo da Selic, é a mesma coisa ali, né? Vou receber ali CDI, tá? Mais 3%, é um exemplo. Então eu recebo de juros total 12 mais 3 dá 15,75%. É assim que o fundo imobiliário empresta dinheiro. Vamos ver isso na prática. Vamos olhar aqui dentro do relatório, por exemplo, do KNCR11, que é um fundo imobiliário muito bom, mas ele ali, a sua posição, maior parte ali de CDI, tá? Quase 100% ali indexado ao CDI. Ele está muito ligado ao CDI, e a gente vai entender isso. Por exemplo, ele fez um empréstimo, comprou um CRI, tá? Dessa empresa aqui, ó, JHSF. Beleza? Beleza. Então ele vai receber dessa empresa o empréstimo que ele fez, ó, CDI mais 1,86%, certo? Então foi esse o acordo que ele fez com a primeira empresa. Na segunda empresa, ó, CDI mais 2, CDI mais 2, CDI mais 2, CDI mais 1. Então esse é o indexador do KNCR11. Só que aí, o que acontece agora, pessoal? O KNCR11, como eu disse aqui, ele é o quê? A maioria do seu indexador, seu empréstimo, está ligado ao quê? Ao CDI. Então ele está ligado diretamente à taxa Selic, tá? CDI e Selic, a mesma coisa. O que acontece nessa situação agora? Quem compra o KNCR11, por causa do dividendo somente, nem entende o que está por trás, vai começar a observar a diminuição desse dividendo, né? Esse dividendo ele começa a diminuir. Por quê? Porque ele está ligado diretamente à Selic. Então ele estava pagando aí um dividendo alto, né? CDI alto, ele está pagando dividendo alto. A Selic começa a cair, esse dividendo vai estar diminuindo. Então fique atento. É assim que está ligado diretamente nossos fundos imobiliários. Mesma coisa acontece quando a gente tem um fundo imobiliário, por exemplo, igual o CPTS11, né? Tá vendo a queda dele aqui? A gente vem vendo que é uma deflação. Não é isso? Nos últimos meses, a inflação diminui. Ele está ligado ao IPCA. IPCA é igual à inflação. Quando a gente olha lá no relatório, a gente vai ver o quê? Aqui, pessoal, essa parte azul aqui dele, ó, significa que ele está 90% dos seus CRIs, dos seus empréstimos, está ligado ao IPCA. Diferente do KNCR11, esse aqui empresta indexado ao IPCA. Lá não é o CDI, aqui é o IPCA. Então, quando a gente tem uma deflação,
ele diminui. O cenário é o mesmo, pessoal. Olha só a questão dos empréstimos, ó. IPCA mais 6, né? IPCA mais 5. IPCA mais 7. Então esses são os empréstimos do CPTS-11. Então a gente tem aqui no cenário um fundo que está ligado diretamente ao CDI, que vai sentir agora essa queda do CDI, e o CPTS-11 que está ligado diretamente ao IPCA, que já vem sentindo ali a queda, né, da inflação. A deflação está acontecendo, o dividendo vai diminuindo. Tá vendo como é que é a nossa carteira, a estrutura dela? Eu posso ter na minha carteira o KNCR11, ligado ao CDI, e o CPTS-11 ligado ao IPCA, né? Porque tem um equilíbrio. Quando a Selic diminui muito, eu tenho IPCA ali. Nosso país, historicamente, é um país inflacionado, não é? A inflação sempre aumenta, mas eu também estou exposto ali ao CDI. Eu, na minha carteira, normalmente escolho o quê? Os ativos que estão meio a meio ali. Tem o CPTS-11 na minha carteira, porque eu prefiro estar exposto ao IPCA, né, pelo histórico do nosso país, ser um país com a inflação alta. E também tem o KNSC11. Por isso que eu escolhi o KNSC11 da minha carteira e não o KNCR11. Por quê? Porque esse fundo de papel aqui, ele tem na sua carteira CDI e o IPCA também. Ele já está equilibrado ali, ó. A maior parte no IPCA, mas tem 38% indexado ao CDI. Então ele está equilibrado, pessoal, vivendo essas duas situações, tá? Ele tem um pouco do IPCA e tem um pouco do CDI nos empréstimos que ele faz. Mesma coisa quem tem o MXRF11. Os empréstimos que ele faz, olha só, 60% está indexado ao IPCA, mas ele tem 39% ligado também ao CDI. Então ele também vai sentir um pouquinho essa queda aí da Selic. E aqui deu pra gente entender como que são os fundos de papel da nossa carteira. Espero que com essa explicação você passe a entender o que agora. Eu não vou construir mais a minha carteira de fundos de papel, de fundos imobiliários, somente pelo dividendo ou pelo ativo que alguém me falou, que alguém me contou. Eu vou olhar dentro do relatório e vou ver o fundamento. Pô, eu já tenho o KNCR11 na minha carteira, tá lindo. Vou colocar um outro ativo que é 100% do CDI, fica muito exposto na Selic, né? Então você pode ter um outro ativo, um contrapeso ali, por exemplo, CPTS-11 na indicação, tá, pessoal? Só pra gente entender, que é 100% ligado ali ao IPCA. Tá vendo como é que a gente equilibra a nossa carteira de papel também? Outra coisa importante, que a repetição gera aprendizado. Ah, o vídeo repete muito. Repete, mas isso é para entrar na sua mente. Porque o investimento é isso, é repetição. A repetição gera aprendizado. Cada dia você aprende uma coisinha diferente. Parece que é repetitivo? Parece, mas cada dia tem um detalhe diferente. Tá vendo como a gente cria uma carteira agora mais defensiva? Um pouco indexado ao CDI, um pouco indexado ao IPCA? Basicamente é isso, tá, pessoal? Então agora a gente vai ver aí o que vai acontecer com a renda variável. Eu sigo comprando, tá? Aproveitando as quedas. A gente pode ver agora, por exemplo, o KNCR11 cair o preço, né? Porque o pessoal vai ver o dividendo diminuindo. O pessoal vende, não entende, né? Que é assim que é, mas acaba vendendo e abre uma nova oportunidade para compra, certo? Pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, tenham curtido, entendido aí essa queda da Selic. E eu já tenho uma graninha aqui, tá? E depois vou fazer um vídeo mostrando o que eu comprei com esse dinheiro de dividendo que eu recebi, certo? Tamo junto, até o próximo vídeo e valeu!